Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece para dar início aos nossos estudos de terça-feira à noite do Livro dos Espíritos. Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade feliz de podermos estudar os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por ter vindo à Terra nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Abençoe o nosso propósito de estudar e aprender sempre. Que a Tua paz, Senhor, faça morada em nossos corações todos os dias. Abençoe o nosso planeta, que assim seja. Olá, dando sequência aos nossos estudos que fazemos semanalmente no Consolador sobre o Livro dos Espíritos, nós vamos ver hoje as questões 501 e seguintes, finalizando o tópico dos anjos da guarda que começamos na semana passada. Então nós agradecemos a Elisa pela abertura musical, a Andréia pela prece, e vamos recordar então que víamos na semana passada que todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor. Percebemos que as religiões, elas dão outros nomes para a mesma coisa. Isso não é invenção, não é patrimônio do espiritismo, é uma realidade, é um fato. Então nós chamamos de espíritos protetores, espíritos guardiões, espíritos simpáticos, espíritos amigos, e em outras crenças dos nossos irmãos podem chamar de anjo da guarda. E a função desse nosso companheiro, um espírito mais evoluído, mais esclarecido, é nos dar bons conselhos, nos nortear para o caminho do bem. Ele nos sugere boas práticas, boas condutas, e nós, que temos o livre-arbítrio, aceitamos ou não. Aliás, hoje, na questão 501, começamos exatamente com esta questão, né? Alguém poderia perguntar assim: ora, mas se nós temos um espírito protetor que vai nos intuir para o bem, por que a ação dele é oculta? Por que nós não vemos? Por que ele não se mostra mais ostensivo? Por que nós não o vemos ou não o sentimos com maior clareza? É uma pergunta interessante e que envolve a nossa liberdade. Quando nós agimos, fazemos ou deixamos de fazer, nós tomamos as nossas próprias decisões e somos responsáveis pelos nossos atos. Se nós acertarmos, teremos o mérito será nosso. Se nós errarmos, teremos o demérito, a responsabilidade, a culpa pelo evento, eventualmente não virtuoso. Então, o fato de nós não sabermos, não vermos, não presenciarmos fisicamente o nosso anjo protetor é para que a gente tenha efetivamente a liberdade da escolha e a responsabilidade, a consequência dos nossos atos. Então, quando nós acertamos, somos nós mesmos que acertamos, embora tenhamos ao nosso lado um espírito protetor nos orientando, torcendo por nós, vibrando, se empenhando para que a gente acerte. Mas fazer ou deixar de fazer é uma decisão nossa. Portanto, o mérito é de quem faz a coisa correta, ainda que bem orientado. Nós sabemos e sempre fazemos essa comparação com o mundo físico, com o mundo que nós conhecemos, porque é mais palpável, né? Então, um pai na terra fala para o filho: filho, estuda, seja educado, seja honesto, seja virtuoso. O pai orienta, o pai mostra, né? Os pais, né, dão um norte. Agora, o filho vai seguir esse caminho? Depende dele.
Ele é livre para fazer as suas escolhas. Se ele rumar no destino do bem, melhor para ele. O mérito do acerto é dele. Mas se ele trilhar um caminho de equívocos, a responsabilidade é ele. Ele tem essa liberdade. Por mais que o pai se empenhe, por mais que os pais, né, que a família, que a sociedade, que os amigos se empenhem para ajudar uma pessoa, ela só vai fazer ou deixar de fazer se ela tiver vontade, né? E é importante a gente também comparar para ficar bem claro que ninguém pode caminhar por nós, né? Então, quando uma criança começa a aprender a andar, ela vai se engatinhar, se arrastar, dar os primeiros passos, cair, levantar, até que não caia mais. Então ela precisa andar com as próprias pernas. Não pode a mãe levar o filho no colo a vida inteira. Uma hora esse filho, né, vai ficar muito pesado. Ele precisa aprender a andar. Então nós temos que fazer as coisas pessoalmente. Nós temos que ter as experiências, pois elas nos fazem crescer. Daí porque o espírito protetor não se mostra ostensivamente, né? Ele intui e a gente faz ou deixa de fazer conforme a nossa vontade, né? A questão seguinte fala uma coisa também muito interessante, né? Qual é o mérito para o protetor, né? Qual a vantagem para o protetor, né? Quando nós acertamos, quando nós tomamos o bom caminho, né? O espírito protetor tem por missão nos orientar. Quando a gente acata essa boa orientação, esse bom conselho, ele fica feliz. Ele tem o mérito de ter conseguido nos convencer. Se nós não aceitarmos o conselho, e ele se empenhou, ele fez de tudo para que nós acertássemos, ele não tem o demérito, ele não tem a culpa, a responsabilidade pelo nosso erro, pois ele fez a parte dele. Mas quando nós aceitamos o bom conselho, fazemos a coisa certa, ele se regozija, fica feliz, ele vibra, ele, né, consegue cumprir a sua função, a sua missão. Então, é muito bom para ele, ele fica feliz, né? Assim como os pais ficam quando os filhos acertam, né? Os pais se empenham para o filho acertar. Se o filho acerta, é um homem de bem, um homem virtuoso, um homem trabalhador e honesto, um bom pai de família. Então, o educador fica feliz. O educador fica feliz quando o aluno aprende. Ele sente que cumpriu a sua função, a sua missão. E isso é bom para ele. Muito bem. Da mesma forma que se não houver esse cumprimento, ele, né, não terá o demérito porque ele, protetor, fez a sua parte, né? Muito bem, vamos adiante. Vamos ver as questões seguintes, né? Vimos que se o protetor ele se empenha com bons conselhos, mas nós não aceitamos, então ele se afasta, ele não nos abandona. Se a gente prefere ouvir conselhos inferiores, é a nossa liberdade. Ele se afasta, mas a qualquer momento, quando nós o invocarmos, ele virá nos ajudar. E aí pergunta-se, mas como é que nós vamos chamar o nosso protetor, né? É típico nosso, né? Qual é o nome? Como é que eu vou saber o nome do meu anjo da guarda, né? É típico do ser humano querer saber essas coisas. Isso não é importante, isso não é relevante. O Livro dos Espíritos diz, chama o seu espírito amigo do que quiser. Imagina uma pessoa altamente virtuosa que você conheça e chama por esse nome. Não importa, se você invocar uma criatura do bem, muitas virão ao seu encontro para te ajudar. Então o nome não é o mais importante é o seu desejo de fazer a coisa certa, a sua vontade de renunciar, a sua vontade de acertar. Mas nós falávamos na questão anterior que o espírito protetor fica feliz quando nós acertamos, né? Que bom para ele. E nós fazíamos o Evangelho no Lar ontem e falávamos sobre a inveja, né? E o Evangelho nos orientava a que nós vibrássemos
ficássemos felizes com o acerto dos outros, né? Nem sempre isso acontece conosco aqui na Terra. A gente tem um pouco de ciúmes, um pouco de inveja quando os outros se dão bem. Isso não é correto. A gente tem que ficar feliz quando as pessoas se dão bem, quando as pessoas acertam, quando as pessoas fazem o que tem que fazer, quando as pessoas fazem o que é correto. Então, nós ficamos felizes, ou deveríamos ficar felizes com o acerto dos outros. Isso é mérito, isso é virtude, isso é progresso, isso é bom para nós. Se a gente tem maus sentimentos, se a gente tem inveja, se a gente deseja que o outro fracasse, a gente sofre. Isso não é bom para nós, não é bom para ninguém, né? Então o Evangelho nos orienta que tenhamos bons sentimentos, né? E aí vem aquela pergunta, né, lá da questão 506, típica dos seres encarnados, né? Quando eu estiver no plano espiritual, eu vou encontrar, né, o meu espírito, eu vou conhecer o meu espírito protetor? Ora, vimos na semana passada que por vezes o espírito protetor acompanha uma criatura durante várias encarnações. Então nós já conhecemos o nosso espírito protetor, né? Essa criatura pacienciosa que nos acompanha às vezes há muitas encarnações. Então não temos que ter essa preocupação, eu vou conhecê-lo depois da minha desencarnação. Preocupe-se em fazer a coisa certa, em fazer o bem, amar o próximo, praticar a caridade, né? Este é o caminho que nós devemos trilhar e ouvir os bons conselhos do Espírito Protetor, né? O Espírito Protetor, ele tem que ter um certo grau de evolução, né? Porque se não tiver, não vai conseguir conviver com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Então, o protetor, ele tem que estar numa condição melhor, até para poder aconselhar, até para poder orientar, até para poder ver o lado melhor das situações, das nossas experiências, né? Então é um espírito um pouco mais evoluído, né? Porque a questão fala, a questão 507, será que um pai não pode ser um protetor do filho na próxima oportunidade? Não, nós estamos aqui na Terra todos no mesmo grau evolutivo. Para ser um espírito protetor tem que ter uma condição um pouquinho melhor, né? E pergunta-se na sequência, mas os selvagens, os silvícolas, eles também têm espíritos protetores? Todos temos espíritos, todo ser humano, né, que é feito à imagem e semelhança de Deus, um espírito encarnado, e nós fomos selvagens, silvícolas, há encarnações atrás. Todos temos o espírito protetor. Naturalmente, diz o livro dos Espíritos, você não vai dar um professor de filosofia para uma criança em tenra idade, um professor, né, de matemática avançada para quem está no pré-primário. Você vai dar uma orientação que a criança assimile. Então, para um espírito ainda não muito evoluído, vai ter um protetor compatível com a condição. Então, o silvícola vai ter um protetor que ele precise, compatível com a condição dele. E uma criatura mais evoluída, um protetor mais esclarecido. Muito bem, estas as questões, como nós temos feito, um estudo não muito longo, porque fica muito pesado para carregar e remeter o vídeo, né? E convidamos todos para que continuem a estudar enquanto estivermos vivendo o isolamento, através das mídias, né? E também lembramos da importância do Evangelho no lar, nessa época em que as pessoas ficam em casa, ficam mais nervosas, mais estressadas, né? De ficarem trancadas em casa. O Evangelho acalma, o Evangelho ajuda, o Evangelho anima e o Evangelho fortalece. Até a próxima semana, né? E que Deus nos abençoe e nos guarde na sua paz.